A ideia é ver a importância, principalmente do banco de dados na construção civil, a dificuldade que o pessoal tem de entender o que é um banco de dados. São 21 anos coletando dados de clientes, né? A gente tem aí vamos dizer, tem um background bastante vasto de entender e compreender aí essa questão de dados. Quase 70% das empresas entrevistadas, a principal dificuldade no mundo é a qualificação de mão de obra para analisar dados. Mesmo com a tecnologia, a gente precisa das pessoas interpretando, mas eu acho que a retroalimentar e compartilhar, dependendo dos dados, é uma opinião, né? Sim, e aí... Eu acho que vale a pena. Olá, começando mais um Papo de Engenharia, bem-vindo a todos. Eu, Vladimir Rodrigues, engenheiro, mais uma vez aqui com a Lei, dividindo a bancada, engenheiro técnico da Endia. E, como sempre, mais convidados aí de relevância, de muito interesse para o mercado. Hoje nós estamos aqui com a Ana Sestac, que é engenheira civil, e com o Felipe Canuso, que é engenheiro mecatrônico, né? Exato. Bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigado. Imagina. Obrigada por vocês terem nos chamado aqui para a gente bater esse papo. Acho que é um papo engenheirando, né? Com tecnologia, né? Com tecnologia. Legal. Já vi que o pessoal só ligado no computador aqui, né? Cada um com o seu, né? Não tem jeito. O que a gente vai fazer, eu vou dar uma provocada em vocês e daí a gente sai fluindo no bate-papo. A ideia é ver a importância, principalmente do banco de dados na construção civil, a dificuldade que o pessoal tem de entender o que é um banco de dados, da onde buscar, né? Fazendo uma pesquisa boba no Google, banco de dados na construção civil. Apareceu TCPO. Eu não lembrava nem que ainda existia o TCPO, né? E mesmo assim, a atualização dele, a última foi em 2014, quer dizer, o banco de dados... que eu utilizava, era essa época mesmo. Então, impressionante, mas o que aparece ainda está totalmente desatualizado. Então a gente bateu um papo sobre isso, o que é a gestão dos dados, como que a gente entende a melhor maneira de trabalhar com esses dados, o que a gente pode fazer no mercado nacional e internacional, o que eles têm buscado, né, principalmente na nossa área. A gente sabe que toda empresa, né, a companhia, se for olhar, tem milhões de dados, né? Não tem pouca coisa. Agora, o que é relevante, né, e como utilizar esses dados, senão aquele monte de sopa de letrinha e, inclusive, gera informação, mas qual informação, a qualidade dessa informação, se é a informação que a gente precisa. Então, o que tem que a gente tem que entender para saber utilizar esses dados ricos que nós temos. Uma parte que a gente já teve uma evolução, que eu entendo que é do nosso setor, que é a troca. Antigamente era muito difícil a gente ter troca entre empresas concorrentes de dados, de informação, e hoje você vê que é algo mais aberto, né? Eu lembro que há uns 15, 20 anos atrás era impossível você imaginar uma construtora entrando no canteiro de obras de outra construtora. Era como se fosse segredo industrial, o que você faz lá dentro, como que você faz. E hoje já não, o mercado já entendeu que essa troca ela é boa para todos, né? Então não é, e a troca não fica nem entre os dois players, eles gostam de divulgar para o mercado todo e interagir. Então, como que a gente
consegue quebrar essa barreira também internamente, senão você tem também, se você não tiver essa troca, você fica com uma informação de você para você mesmo. Então, você não tem nem como comparar, né? Então, a gente divulgar o que poderia ser feito para concentrar os diversos dados num banco único, que esse banco pudesse tratar e você ter os seus dados para comparar com um dado de mercado. Então, a ideia é trazer essas trocas com vocês, com a experiência que vocês têm do Autodoc, que hoje, com os dados de mão de obra, já ficou super famoso. Legal, legal ter essa oportunidade e acho que é importante ressaltar aqui que são 21 anos de Autodoc que eu tenho, são 21 anos coletando dados de clientes, né? A gente tem aí vamos dizer, tem um background bastante vasto de entender e compreender aí essa questão de dados. E, inclusive, eu acho super importante dizer que a gente teve um movimento aí no Autodoc em 2021, onde a gente foi adquirido pela Âmbar e que o Autodoc vem passando por profundas transformações, né? Às vezes, infelizmente, até impactando o cliente de forma não muito agradável, mas é porque a gente está trabalhando internamente muito nessa questão de dados, né? Então, eu acho que desde 2021, nós também, como empresa, estamos passando por uma grande transformação de como nós vamos processar os dados dos nossos clientes de forma diferente e de forma mais segura, né? Porque está vindo aí todo uma questão de quantum computing, né? E que a promessa é que toda a criptografia seja quebrada em milissegundos, né? A gente vai passar por isso. Meu Deus. E em breve, todo mundo vai passar por isso. Então, todas essas questões que envolvem, que elas estão muito aí por trás, né? Das cortinas, elas não aparecem na frente, talvez de forma explícita, mas eu acho que nós em breve vamos conseguir colocar aí um novo formato até dos nossos produtos, né? Que vai acontecer muito forte agora, está começando agora com o Autodoc Projetos, com a chegada do NextGen, e que vai evitar muito transtorno para cliente com relação a tudo isso que eu estou te falando, porque hoje em dia tem uma questão de data management, né? Essa gestão de dados que ela ainda é uma questão um pouco dentro das empresas, ela fica muito dividida em silos, né? Então você falou, legal, hoje a gente já consegue visitar a obra do meu concorrente, o meu concorrente vai na minha obra, eu consigo trocar com ele métodos construtivos, eu consigo trocar com ele melhores práticas e o que nós estamos fazendo de melhor ali, como as coisas estão fluindo melhor dentro das minhas obras, né? Uhum. Acontece que, né, isso é lá no produto final da obra, né, que também acumula uma série de dados, porque você sabe que até o as-built é um conjunto de dados que você entrega para você ser habilitado ele habilita a sua entrega, de certa forma, para o teu cliente final. Até lá, os dados mudam, né? Até na véspera, né? Até, de repente, 5 minutos antes. Né? Revisa porque não está certo ainda. Né? A gente você tem uma experiência vasta em obra, Alê, você sabe muito bem como essas coisas funcionam, né? E tem muita parte cultural, né? Que você até aceita uma cultura do erro, né? Você entende que o erro vai existir porque você não trabalhou as informações que você tem, os dados que você tem para gerar informação, para retroalimentar, para aquilo não ocorrer novamente, né? Impressionante. Exato. E aí, assim, quando a gente volta um pouco para essa parte de back-office, às vezes a gente percebe, né, que as empresas às vezes estão compartimentadas em silos, né? E você sabe que
a gente que é engenheiro, a gente não pode ver um Excel na frente que a gente já quer chamar de meu, né? É meu, É meu, é filho, é meu né? filho, a gente guarda aquilo, né, com muita preciosidade. Ainda mais quando você começa a botar muita fórmula, É, né? Você começa a deixar aquele Excel super power, aí ele começa a rodar várias coisas ao mesmo tempo ali, nossa, aí se empoderou. a gente empodera realmente, né? Essa questão, que é um software também, mas Sim. é um software que, pô, ele é sensacional, só que para colaboração, tem toda ele não foi concebido para isso, né? Então tem toda uma certa dificuldade ali. E também a gente sabe que a gente que é engenheiro, a gente às vezes gosta de, né, pô, se encanta um pouco mais pela, às vezes, né, ali Pelo que você fez mesmo e não o resultado final, né? isso. Normal. Sim. Acho que, né, toda pessoa que vai para exatas, ela tem um pouco isso como formação dela ali, de indivíduo tal, e tal. Aí, assim, a gente acaba tendo essa variedade de silos que você sabe que as empresas hoje têm vários donos de várias áreas, em vários departamentos que teoricamente, no estado da arte estariam todos integrados, né? Mas que acaba é muita informação, né? Então, assim, o Felipe até outro dia num speech que a gente teve no evento lá do Em Redes, Sim. que a gente falou de dados, que tava o Davi Fratel, tava o Fábio Barros, né? Tava o Torciano lá da Build. Ele citou que hoje em dia, se você pegar a quantidade de dados, você faz uma pilha de CD que vai da Terra até a Lua. De DVDs, na De verdade. DVDs. Vai da Terra até a Lua 23 vezes. 23 vezes. E 2014 era 2 vezes. Então a quantidade de dados hoje multiplicou. Que é o que eles estão dizendo, que a transformação é tão grande e a gente não vê onde impacta, né? O pessoal falando muito dessa compilação de dados, da utilização, que depois queria que vocês falassem também um pouco da IA, né? A famosa IA, que no CTE é a Isabel Alexandrina, né? Que a gente brinca com ela, é a IA, mas e o quanto ela consome de energia, né? Não é só assim, você está preocupado com dados, nós não vamos ter energia para abastecer esse armazenamento, né? Exato. Então, assim, tem toda essa questão de como é que as empresas conseguiriam fazer essa gestão mais integrada desses dados que estão lá. Falando que a gente, sim, tem uma cultura que eu comentei, se quebrou um pouco entre os concorrentes, mas ela internamente é até mais forte do que essa quebra ainda não teve interna. Eu acho que além de talvez até porque a quantidade de dados que é gerado é muito grande, né? E é muito. Hoje você tem ferramentas que te capacitam a você fazer muitas simulações, você gerar muitos dados just in time. Tá. E aí acontece que muitas vezes você gera tanto dado que você talvez. Isso tem até uma pesquisa que tem a gente. O Felipe está trazendo aqui para a gente, acho que depois nós vamos disponibilizar o link para vocês, de que acho que menos de 33% desses dados que são gerados nas empresas de AEC, né? Estou falando arquitetura, engenharia e construção, elas são utilizadas para a tomada de decisão. Então, você imagina que você tem aí mais de 60% disso, de dados que, na verdade, a gente acaba não... Só coletando? Só coletando, né? Na verdade, uns 75%, mais ou menos, esse dado é gerado e não é utilizado para nada. Ou não é coletado, ou ele acaba sendo coletado, mas fica no computador de alguém, fica no CAD. Então, quando a gente trabalha em projetos, e aí a gente fala muito de colaboração, de BIM, desse projeto percorrer toda a cadeia. Quando a gente trabalha em CAD, ele vira um arquivo e acaba esse arquivo não podendo ser utilizado subsequentemente. Então, cada um tira a informação e joga para o seu Excel ou joga para o seu banco de dados. Mas eu acho que essa questão que você trouxe ali
da construtora, do mercado está mais aberto. Isso vem acontecendo também no mundo de software, das empresas de software. Então, a gente tinha lá nos anos 2000 software que era instalado no meu servidor, no meu computador, que chamava on-premise. Então, e depois a gente passou, as empresas de software passaram a fornecer software na nuvem, onde os seus dados já estão dentro de uma nuvem que está lá dentro da Amazon, pode estar em qualquer lugar do mundo. Então, e agora a gente está num mundo de software que a gente vem participando bastante dessa mudança desde 2021, como a Ana trouxe, de um software cada vez mais colaborativo e aberto. Então, as empresas próprias que desenvolvem software para construção ou para qualquer outro setor, elas estão com a mente muito mais aberta e entendendo que os seus dados precisam ser enriquecidos com outros para gerar informações valiosas. Então, é muito nesse caminho que a gente está indo com a plataforma da Autodoc, começando pelo Autodoc Projetos, mas todos nossa principal energia hoje em desenvolvimento e produto está em estar cada vez mais conectado e disponível para o cliente no momento que ele precisar. Então, acho que essa mudança está sendo potencializada também pelo mindset das construtoras e a necessidade deles usarem esses dados para tomar decisão e a gente aumentar esse percentual de 25% para 50%, 60% aí ao longo do tempo. E aí, assim, a gente até percebe que tem uma predisposição das empresas também, a partir de uma pesquisa que a gente teve o conhecimento aí num evento que eu e o Felipe, a gente foi agora em outubro, da Autodesk, que eles fizeram com mais de 5.000 empresas pelo mundo, que as empresas de AEC têm elas estão preocupadas e para elas tem o ponto número 1 e 2. Eles, na verdade, 1 e 1 estão empatados. Data Management e Sustainability, né? Então, você vê como... Já colou. Já colou, né? As duas coisas, elas estão juntas. Então, assim... Sustentabilidade era primeiro, antes, e agora a gestão de dados colou. Colou. Porque eu acho que, na verdade, eu acho que nós vamos começar a nos deparar, né? Porque antigamente, para a gente fica muito fácil ter uma noção, até que quem trabalhou em obra, né? Que se guardava aquele monte de caixa cheio de papel. Enfim, aqueles arquivos. E aí a gente, quando foi, que nem o Felipe falou, era servidor, depois foi para a nuvem, né? Agora, como é que enriquece a informação? Só que assim, é um problema novo que está acontecendo, nós vamos ter que entender como é que nós vamos ter que trabalhar com o excesso de dados. Né? A gente vai ter que aprender a entender como é que nós vamos fazer isso. Como, por exemplo, veja bem, às vezes a gente tem um software lá na Autodoc que ele faz coleta de dados de inspeção de qualidade em obras. E aí, ali você percebe que tem uma série de informações que são coletadas pelas empresas que, poxa, elas poderiam muito bem retroalimentar os sistemas, né? E sim. que sistemicamente, que aquele tipo de ocorrência, ele você tomando ações, obviamente, criando um plano de ações, fazendo conscientização efetivamente do seu corpo técnico, retreinamento e tudo que está envolvido no processo para corrigir, né, falhas, aquilo tendesse a cair, né? Aí você percebe às vezes que aquilo ele é consistentemente repetido, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Aí você percebe assim, talvez seja até isso seja não falha de alguém ou do processo da empresa. Isso é talvez uma questão de nós termos que aprender como fazer uma gestão de dados Sim. mais efetiva, né? Uma gestão com critérios, com profissionais que sejam efetivamente treinados e que tenham habilidade para isso. Né? Não dá para pegar qualquer um e colocar, põe aí, agora você vai ser dono dos dados, né? Até uma pergunta interessante, dono dos dados dentro de uma empresa de AEC, qual o perfil dele? Ele tem que ser um engenheiro? Ele tem que ser um engenheiro que sabe lidar com um banco de dados, ele tem a formação de arquitetura, ele sabe entrar num banco de dados, obviamente
né, no SQL, no Aurora, no MySQL, no Postgre, em algumas dessas ferramentas de banco de dados, ele sabe manipular, né? Como é que ele faz para fazer exportação, para fazer tratamento, para fazer data mining ali dentro. Fora que você tem que ter, que a gente entende, uma experiência mínima. Então, o sênior, nesse momento, é muito importante. Tanto para você fazer o filtro, né? E nesse filtro entender os dados que são relevantes do que não são relevantes, né? Você fazer uma compilação desses dados para ter uma informação que é relevante e que não é relevante, ela pode ser utilizada, fazer a retroalimentação, porque é o que você falou, não adianta você ter uma informação só por ter a informação, se ela não gerar nada, porque o ideal é fazer com que essa informação seja estratégica, né? Exato. E para ela ser estratégica, ela tem que saber ser bem utilizada. E uma coisa, vocês sabem, lá na Engie a gente faz o banco de dados de assistência técnica, né? E na assistência técnica a gente fala muito com as empresas, fala, olha, existem falhas no processo que às vezes você tem que entender se essa falha é de mercado ou é da sua empresa. Porque se ela for de mercado, a energia que você vai despender é muito grande. Você não vai conseguir resolver um problema do mercado todo. Para resolver aquele problema, você tem que se juntar com o mercado para resolver, com o fabricante, com todos os players. Agora, tem algumas falhas que são suas. É um vício seu. Ali você consegue corrigir. Agora, como que você sabe que aquela falha é só sua se você não tem uma base de comparação? Assim, eu sinto uma carência muito grande, né? Principalmente aqui no mercado brasileiro, porque são sistemas onde você consegue ter esse benchmark. Então, sistemas que conseguem fazer a captura de dados e de vários sistemas, né? Que nem o Felipe falou, pô, nós estamos querendo... o que a gente tem na cabeça é ser um ecossistema aberto e que vamos para nos integrarmos a qualquer ferramenta de mercado, né? E de certa forma, até como é que surgem empresas de inteligência de dados que aproveitam dados de várias plataformas, estratificam esses dados, conseguem entender esses dados de um ponto de vista. Você falou uma coisa super importante, né? Precisa de uma senioridade para você saber a diferença do que é uma coisa ou outra. Aí, no caso, né, se é uma falha minha interna que a gente está pegando dentro da minha equipe, ou se é uma coisa de mercado que é uma falha de produto, de um produto que já está no mercado, isso está acontecendo repetitivamente em várias obras, né? Como se compila isso, ou até mesmo o movimento de várias empresas juntas que sabem, olha, vamos coletar essas informações de vários sistemas, né? Como é que a gente vai montar uma inteligência de dados em cima disso, né? Uma gestão e inteligência em cima desses dados, onde um dado enriquece o outro, né? Aí, assim, aquela história até que a gente fala, né, do AI de agora. Não adianta só você pegar, ter uma empresa lá de 100 pessoas e contratar 100 licenças de ChatGPT para todo mundo e põe alguém para fazer um treinamento de ChatGPT, né? Mas assim, o que tem por trás disso? Quem vai lidar com os dados, principalmente a pessoa muito perto, tem que entender o que é uma modelagem de dados. Como uma modelagem de dados, ela pode ser executada de várias formas diferentes por algoritmos diferentes, ou você utilizar algoritmos de fora que você faz algumas mudanças e ele fica fit no que você tem e você consegue extrair resultados que às vezes são inesperados, né? E são você junta uma informação com outra e fala, nossa, estou juntando uma informação aqui, por exemplo, da entrada e saída das pessoas que estão aqui na minha obra, com a informação do ponto que ele está batendo aqui na minha obra, e eu tenho o fornecedor de quem são essas pessoas que estão aqui. Amanhã eu consigo juntar isso aqui
com o meu planejamento da obra, consigo entender qual era o meu efetivo necessário de cada função, e aí eu consigo ter aqui semanalmente, já preventivamente, antes da semana acabar, eu já consigo saber assim, quais serviços que vão atrasar. Entendi. Mas aí você vê, eu preciso buscar uma série de informações de uma série de lugares diferentes. E aí eu Compilar modelo tudo, exato. isso, né? Eu vou colocar isso numa ferramenta de dados especificamente, né? Como é que eu vou conseguir modelar? Como é que para gerar tudo isso? Então, assim, hoje eu acho que até para as empresas fica um pouco difícil, porque para você ter vamos lá, eu vou contratar um especialista de IA para trabalhar na minha empresa, especialista em AEC. Hoje até Difícil. 70%, teve uma pesquisa inglesa agora recente, que é a Global Construction. A gente vai disponibilizar o link também. Quase 70% das empresas entrevistadas, a principal dificuldade no mundo é a qualificação de mão de obra para analisar dados. E até eu tenho visto bastante, a gente viu bastante isso lá nos Estados Unidos, num evento que a gente teve recente agora. Cada vez mais engenheiros e arquitetos que saibam dados estão sendo mais requisitados pelas empresas. Porque é muito mais fácil, não que seja fácil, né, mas é muito mais lógico alguém que já entende do mercado, que já traz essa senioridade que nem você trouxe ali, aprender um pouco mais sobre dados e saber um pouco mais como abrir essa caixa preta, que muitas vezes a gente trata essa questão de banco de dados, do que pegar alguém que aprendeu banco de dados e ter 15, 20 anos de experiência em obra. Esse cara ele não vai conseguir ter essa vivência, ele nunca passou anos no canteiro, nunca amassou barro. Então, a ideia o que eu tenho visto bastante dentro do mercado de construção no mundo, para suprir um pouco essa questão da qualificação da mão de obra, é trazer engenheiros e arquitetos para aprender mais o mundo de tecnologia. E aí, quebrando esses silos de resistência à mudança que a gente vai encontrando, né, ao longo das construtoras, dentro das construtoras, que é o cara desapegar do Excel, tirar essa informação que está dentro dos computadores e isso tudo ir alimentando um data warehouse. Então, as construtoras cada vez mais têm isso. A gente tem visto alguns movimentos já aqui no Brasil de grandes construtoras trabalhando nesse cubo de dados que algumas empresas chamam, que é trazer várias fontes e começar a analisar, mas isso passa muito pela qualificação de mão de obra, é um investimento, tem que investir em capacitação, então tem várias barreiras aí que no fim, quando a gente fala de IA, inteligência artificial, você precisa ter essa parte organizada, senão você vai falar com uma caixa preta baseado em dados de mercado, mas você não consegue retroalimentar com toda a sua expertise de 30, 40 anos de obra, de geração de dados. Então, de fato, para você conseguir tirar o proveito da inteligência artificial, que a gente tem escutado bastante, você precisa ter a sua base de dados organizada, seu cubo de dados, para isso retroalimentar e aí ter confiabilidade, tá junto com parceiros de tecnologia que, de fato, respeitem essas diretrizes de dados. Você vai saber que seus dados estão ali, estão seguros, você não vai estar retroalimentando um concorrente, alguma coisa assim. Tal, então acho que esse é o grande ponto, assim. Isso aí é uma coisa que, entendeu? Eu acho que ela é super importante hoje, né? Como é que você garante que a gente internamente tem um trabalho muito rigoroso lá com relação a isso? Porque e aí, o teu dado está seguro? Você tem certeza? Mas você sabe que eu acho que ainda a gente está muito imaturo, porque é impressão, né? Aí eu falando mais com vocês sobre isso. Eu entendo que capturar dados também precisa de um início, porque a captura dados está qualquer dado. Você pega uma informação aqui, uma foto pode ser um dado também. É um dado. Alguém bate uma foto no celular, gerou um dado. Exatamente. Então, se primeiro tem que ter, eu acho, uma capacitação da captura dos dados, para você também não ter um banco de dados que não serve para nada.
Então é uma captura de dados, esse trabalho todo da modelagem dos dados, de você para gerar uma informação, né? Fazer uma modelagem que a pessoa entenda a relevância ou não, né? É relevante a pergunta, às vezes, como você falou, de quem seria o dono dos dados, porque às vezes se você entende um pouco mais, você acaba induzindo a resposta, né? Que a gente fala. Eu quero uma informação. Pronto, já induzi. Porque se eu quero informação, eu estou buscando aquela informação. Às vezes é o que a gente depara muito até no Autodoc. O cliente vem e fala assim, ó, eu quero que você desenvolva essa customização para mim. Aí ele não dá a chance da gente perguntar qual é o problema que ele quer resolver. Isso. Ele já vem com uma solução, não, eu quero que você faça assim. Aí, depois de 21 anos, já aprendi que tem que esperar passar, mas aí depois você tem que ir atrás. Mas qual o problema que você quer resolver? Porque muitas vezes você consegue dar uma solução muito mais ágil, muito mais dinâmica para aquele problema, porque você veio com a cabeça de fora, você está olhando o mercado em várias partes, contato com várias outras empresas, já viu problemas parecidos com aqueles, e várias formas diferentes daquele problema ter sido resolvido, e qual foi a mais eficaz, não, né? Mas aí a pessoa ela se prende na solução. Porque ele já quer aquilo. Mas Então, muita mas eu cabeça acho- de engenheiro, né? Acho que focado. tem dados e dados. Tem dados que é da sua empresa, que mesmo compartilhado, outros não saberiam usar. E é confidencial porque é o seu diferencial. Legal. Mas eu acho que tem dados que teriam que ser compartilhados. Se a gente usar como exemplo o aplicativo mais famoso de GPS hoje, ele é famoso e eficiente porque ele é alimentado pelos usuários. Então você está no trânsito, você coloca lá trânsito, acidente, não sei o quê. E todo mundo Sim. usa. Duvido que alguém aqui não usa ele. Aí as empresas de transporte de aplicativo já tem interface com ele. Quando ele pega um passageiro, já dá a opção de usar o aplicativo deles, que é alimentado pelos usuários. É tanto que se cai o aplicativo, dá um crash. A mobilidade urbana, ela para, né? Não, então é um perigo, né? É um perigo. Porque daí Então- você começa a gerar uma dependência, né? Mas o que eu quero dizer é assim, eu como construtor já procurei software, ainda uso Excel. Mas é porque eu sou pequeno ainda. E aí me vem um software, que você elabora o seu orçamento. Então aqui você vai colocar a alvenaria, e aí já tem um banco de dados. A alvenaria usa 13,5 blocos, um saco de cimento, não sei o que e tal. Pô, mas saco de cimento a R$19,90, há muitos anos que não tá. Não, aí tem que personalizar. Você pegou o TCPO, isso. Entendeu? 10 anos atrás. Detalhe. A gente usa massa pronta, não usa areia, cimento e cal. Aí tem que personalizar, aí tem que personalizar. Então, imagina se o software de orçamento fosse alimentado por várias empresas. Tanto a produtividade quanto os fornecedores, preço de cimento ou não. É uma ideia. Para mim, eu acho que vale a pena compartilhar esse tipo de dado. A hora que eu abrir lá e for montar o meu orçamento, eu já tenho atualizado a produtividade de mão de obra do civil, o valor do saco de cimento, o consumo, se entrou uma ferramenta nova, e eu posso excluir ou não, fazer a minha alteração ou não. Saber interpretar. Que, aliás, esse problema sempre teve. Eu trabalhei numa construtora que era tudo por Excel. E aí, toda vez que terminava a obra, a gente ia fazer lá o positivo e negativo, e tinha um monte de estouro nos meus orçamentos pequenos. Não fiz nada. Proteção de piso de obra. Fui lá, comprei papelão e tal. Aí eu entrava no orçamento que o orçamentista fez. Proteção de piso, ele colocava papelão do lado. Porque ele não colocava fita crepe, não colocava estilete. Tal. Aí, chapisco, areia e cimento. Não tinha bianco. Então, não tinha alguém que interpretava aqueles dados, mesmo naquela época. Então, mesmo com a tecnologia, a gente precisa das pessoas interpretando. Mas eu acho que a
retroalimentar e compartilhar, dependendo dos dados, é uma opinião, né? Sim, e Eu aí... acho que vale a pena. Não, e só vou fazer um parênteses, assim, eu amo Excel, tá? E, nossa, a gente disputa lá na Autodoc quem usa a fórmula que tem o consiste mais, que, né, mais para rodar Olha, eu a usei capacidade muito do, Excel também. do Complexo, Mac, porque a gente, enfim, Acho que resolve bem quando resolve é- bem. Se todo mundo está trabalhando no mesmo arquivo, ele é fantástico. O problema é quando cada um começa a ter o seu. Mas pegando o caso de orçamento, e aí vamos supor que tem 3 obras. Se você retroalimentar as 3 obras, já é um grande ganho. O problema é que quando tem consultora que tem 15 obras, ele quer o dado do mercado, mas entre as 15 ele não está uniforme. Então, pega as lições da obra A, fala com a B, fala com a C. Cada uma está usando o seu. E aí, às vezes, ele quer o dado do mercado. Dentro de casa dá para fazer um trabalho legal. É que, Então, na começar verdade, pequeno, dá trabalho, né? testar, dá trabalho. É que dá trabalho, você retroalimentar, dá trabalho. Quando a Tem gente particularidades que... Quando a gente fala dessa retroalimentação, tanto de orçamento, que é o mais comum, ou de uma falha de assistência técnica, não é só retroalimentar, você tem que ver um estudo de causa-raiz, o que causou aquela falha. E daí você vai no item mais fácil. Porque ó, esses dias, por exemplo, eu tive uma reunião numa incorporadora. E ela me deu oportunidade, passou por cima da construtora, falou, a gente se conhece, a construtora apresentou os orçamentos e o seu tá muito fora. Por quê? Aí abriu a mapa de concorrência. Eu falei, porque essa não é minha planilha, essa é a planilha da construtora. Você quer ver a minha? Aí eu abri a minha. Aí lá a minha tem o custo da mão de obra, aí vem o custo da taxa de condomínio, vem o custo do sindicato patronal, o custo do sindicato trabalhista, vem o projeto toalha, café na obra, transporte horizontal e vertical de material. Eu falei, essa aqui é minha planilha não é essa daqui simplesmente fechada. Então, tem um monte de dados para alimentar isso aí. Se a pessoa que está fazendo isso não sabe fazer, ele vai lá e vai pegar o seguinte, quanto que você cobra, carpinteiro? Eu cobro R$300 o metro cúbico. E você, armador? 150, juntou, deu o preço. Começou a obra, quebrou. Porque a hora que começar a obra, que ele começar a entrar em todos esses custos que eu considerei no meu Excel, ele vai se prejudicar. Então, é muito importante essa alimentação e compartilhamento de dados. A gente até dentro da Autodoc, como a Ana falou, são 21 anos gerando dados, então a gente tem bastante dado e a gente tem colaborado muito atualmente porque a gente tem uma solução que a gente controla o acesso dentro dos canteiros e a mão de obra dos fornecedores, então a gente tem colaborado muito com o mercado em si sobre algumas questões de comportamento relacionado aos trabalhadores, então faixa etária, como é que está a distribuição de gêneros dentro da construção, quanto tempo demora para formar um oficial ou não, como é que está a migração dentro dos canteiros, de onde estão vindo a mão de obra, dentro das obras a gente tem mais pessoas vindo do Nordeste, de qual região. Então a gente tem feito um trabalho de colaboração bem forte em relação aos dados e às vezes a gente não está focando muito ali na produtividade, mas se você olhar de uma forma mais ampla e estratégica, talvez já dê para tomar bastante decisões baseadas nos dados. E aí eu acho que dá para a gente comparar a minha empresa com o mercado, né? Né? Mas é interessante porque, assim, é o que você falou, tem uma base única. Não importa qual empresa que vocês estão coletando os dados, mas vocês estão coletando da mesma forma. Na empresa A, B, C, D e F. Então dá para ter uma base comparativa. A diferença é que quando cada uma empresa, se ela se fechar e ela tem a base dela de coleta de dados, a outra tem outra base, não dá para comparar. Isso é um desafio. Isso é um desafio, realmente. Isso então pode virar um problema. Porque daí eu comparo laranja com abacaxi e acho que estou bem, na verdade você não está bem, você está super mal. Então, esse é o desafio, até já vi isso acontecer em algumas construtoras grandes,
na implantação de ERPs. Então, e aí você padronizar os insumos de suprimentos. Então, uma hora você compra cabo de cobre flexível, outra você compra fio, e aí cada nota fiscal vem diferente. Se você não tiver uma padronização, depois você não consegue comparar Exato. quanto está custando o metro, né? Até para Qual é você a ter tensão nominal, qual é a cor. Então, tem várias características. Isso até é um desafio que a gente já se deparou no passado, que é como é que eu vou ter um cadastro padronizado de insumos da construção. Então, tem muito detalhe, né? Cada material. E aí isso eu já vi algumas construtoras ter uma área, tipo uma gestão de dados mestre. Quem controla todos os bancos de dados. Então, preciso cadastrar um insumo novo que eu vou comprar ou não estou encontrando. Leva para esse setor e esse setor cadastra o insumo. E aí a gente começa a ter tudo padronizado. Mas isso a pode ter do padronização mercado, né? Então, era não o somente ideal. da construtora. Mas você vê que a padronização do BIM já é muito difícil, porque você tem a biblioteca gigantesca, porque falta padronização no mercado, né? Então você No tem próprio BIM, no próprio BIM já tem a dificuldade. cada um tem o seu. Daí você vai numa empresa, tem um cliente nosso que a gente fez um diagnóstico da empresa na parte das falhas, e daí foi verificar que a falha que ele tem causa raiz à forma. Daí a dificuldade que nós temos num país continental. Uma empresa que usa um método construtivo, sempre o mesmo método, da mesma forma, usa uma forma industrializada, ele tem mais de 170 tipos, que é a tipologia. Aí você fala, mas por que tanto? Porque um município é diferente do outro na largura em 5 centímetros de ambiente X. O outro, a diferença é na altura. O outro é a diferença no distanciamento, no comprimento. Daí fica irracional você ter uma padronização. Realmente, a construção civil já é uma cesta básica de milhões de itens que você ainda dificulta um pouquinho mais, né? Além de que, nesse caso, você tem o custo de fazer a gestão de tudo isso, né? Isso. Porque isso, a gestão de central de formas, eu não conheço em profundidade, mas eu sei que é praticamente uma disciplina hoje da engenharia. Exatamente. Né? É impressionante a dificuldade que É quase uma que a gente mini vai... fábrica dentro do canteiro, Uma né? mini fábrica, uma indústria. Exato. Né? Que você tem que fazer toda a Mas é a gestão mesma coisa industrial. de você tentar vender um Fusca em São Paulo e em Campinas o Fusca tem 5 centímetros a mais no comprimento. É irracional. Aí daí você vai para Jundiaí tem 10 centímetros a mais na largura. Não existe. Então, o nosso setor é complexo nesse sentido. Mas daí eu acredito que a centralização desses dados pode gerar uma informação que daí com essa informação você pode discutir com propriedade, né, algumas falhas, né, com o player que está causando aquela falha e ter um resultado. Porque se você não tem um problema do setor, você tem um problema pessoal. Problema pessoal, ninguém vai querer resolver o seu problema pessoal. Não. Agora, o problema do setor é setorial, diferente. com certeza você vai ter vários agentes ali que vão estar interessados no processo, né? E aí, assim, voltando aqui para os dados que o Felipe falou que a gente tem disponíveis, assim, ressaltando que o que a gente gerou de resultado a partir dos dados do GED4 é aí de uma jornada que vem desde 2017 até 2024 agora, né? Por onde já passaram ali mais de 3 mil canteiros, eu acho. Mais de 1.200.000 CPFs. Mais de 1.200.000 CPFs e mais de 20 mil PJs ali, né? Empreiteiros. Então, assim, e sempre a gente buscando essa informação da mesma forma, né? Armazenando e enriquecendo e
para a gente entender o que também, que no começo era só uma coleta de informações, a gente percebeu que o volume era grande, né? Sim. E o que isso poderia trazer para a gente. A gente ficou super feliz de saber que o nosso dado de idade média, ele bateu com o do IBGE, né? Bateu. Que é 41 anos. A idade média... Impressionante como O gênero também. vários gênero dados também. de vocês bateram com a coleta do IBGE que nós recebemos pela FGV. E aí, um dado que eu acho que você tem participado, acho que tem um grupo de estudos ali lá no Enredes de capacitação de mão de obra, enfim. Sim, sim. E eles estão fazendo ali, mapeando também a jornada e para colocar, construir planos de carreiras ali, né, para essas funções aí. Para ser mais atrativo, para ficar mais claro para o profissional até onde ele pode chegar. Muito interessante esse trabalho. De certa forma, assim, só voltando um pouquinho, né, que hoje em dia tem muita gente que fala assim, o funcionário da construção civil, ele pensa que ele pode ter uma vida mais fácil sendo Uber, né? Eu acho que assim, eu acho que vale a gente analisar um pouco em mais detalhe os dados e o que esses dados podem dizer para a gente, né? Até porque, assim, talvez, não sei, né, até que ponto, ele não quer carregar saco de cimento nas costas, ele não quer ficar lá naquele ambiente de obra, que você sabe que ele não é um ambiente, né? Mas também ficar o dia inteiro andando de motocicleta e em chuva e o risco e tal, também, vamos colocar as coisas, né, na balança, no devido lugar. Talvez, eu não acho que seja tão atrativo, tão sexy, né? Mas o sex appeal não tem, né? Não existe também, né? Talvez algumas questões aí elas sejam talvez relevantes, porque assim, o motorista talvez ali do entregador ali pelo aplicativo do Uber ou pelo iFood, ele tem a possibilidade de ter a grana dele semanal. E não quer dizer que ele vai ganhar mais do que na construção. E muitas vezes não, né? A gente só tem que tomar cuidado assim, porque eu não posso falar, eu acho difícil dar o horizonte para o cara de que assim, em um mês você vai sair aqui dessa função, vai para essa, e você vem para essa, sem olhar também, a gente tem um estudo de jornada de como essa transformação acontece lá no JED4. Nesses últimos, desde 2017 até agora, né? Nesses últimos anos. E como é que isso vem se transformando? E assim, consistentemente, a pessoa sai ali de um servente para ele virar um oficial, né? Um pedreiro ou alguma outra ali função. Esse tempo é mais de 6 meses. Que no JED4 mostra pra gente que 12 meses, demora mais de 12 meses. Entendeu? Então, mas eu acho que ainda falta algumas considerações, por isso que eu falo, você concentrar esses dados numa base única é positivo, né? Mas tem que ter diversos players participando disso, porque você tem uma visão míope, né? Em alguns setores. Por exemplo, nós tivemos um bate-papo muito interessante com o Davi Fratel, que ele comentou de duas ferramentas que ele está utilizando para ele medir a produtividade. E daí na ferramenta que ele utilizou, saiu uma informação completamente diferente do o que realmente estava impactando na produtividade. Não era que a gente começa a falar, nossa, o material não chegou na obra no momento correto, ou o transporte interno não ajudou. Ele falou assim, o tempo que ele estava levando para ir no banheiro era absurdo. E impactava totalmente na produtividade dele. Não tinha pensado nesse item. Então você começa envolvendo outros players para ficar conversando, que nesse estudo a gente tinha comentado, olha, eu acho que esse estudo não pode ficar só dentro dessas empresas pequenas,
pequenas que eu diga, que é pequena no tamanho do grupo, né? Tem que envolver entidade e outras empresas, porque tem uma outra visão. Você tem um problema sindical, você tem um problema de realidade. Você leva 6 meses para treinar, se ele tiver focado. Mas se ele não tiver afim, Não vai. ele também não vai 6, nem 1 ano e nem nunca vai ser E se treinado. ele sair no meio, você vai entrar um novo, que é mais 12, e aí Ele vai começa indo, tudo de né? novo. O turnover é muito grande. São 3 coisas que eu queria levantar com vocês. Uma, a hora que vocês pudessem me falar, que dados são esses que vocês estão falando, né? Que vocês estão alimentando, que existe, que tem e tal. Para deixar mais claro, não só para mim, mas para o público. O segundo é sobre o que tem seduzido a saída da construção civil. Eu vejo sim o salário, mas também o tipo de serviço. O serviço mais leve, mais limpo. A geração nova não quer trabalhar num serviço. Então, por isso que a gente já trouxe outros convidados que falam de construção modular, de construção de tecnologia, para que a construção civil fique mais atrativa, para que ela se torne uma construção mais limpa, que isso vai gerar positividade em outras coisas, mas também na atratividade da mão de obra. E terceiro, como empreiteiro de mão de obra, esse ciclo de classificação tem sido muito difícil para a gente, independente dos dados que vocês vão trazer. Porque, primeiro porque, é o que vocês falaram, muitas vezes ele não quer. O salário do não oficial, vou chutar, R$ 1.500 e o do oficial R$ 1.700. Se ele fizer 2 horas extra, ele passa o salário do oficial. Então, muitas vezes ele não quer. E a responsabilidade é menor. A responsabilidade é menor. Então ele não tem essa vontade. E a gente tem um problema de como fazer essa classificação, porque não tem uma normativa. Nós já tivemos problemas, por exemplo, de pegar um servente e tentar classificá-lo como carpinteiro. Então a gente deu um cinto para ele, deu as ferramentas, deu tudo, colocou ele do lado de um carpinteiro, ele começou a trabalhar para aprender o serviço e ainda dentro da empresa ele nos processou por desvio de função e ganhou, porque ele tinha evidência de que ele estava trabalhando de carpinteiro. Não tem a visão daquele período que ele estava como trainee, treinamento. Ele já é outra função, é complicado. Então, primeiro, se vocês pudessem falar, que dados são esses que vocês estão alimentando desde 2017, o que é, para a gente entender. Não, e desses tranquilo. Assim, basicamente é o dado que são os dados que a gente vem coletando nas obras com o nosso sistema JetFor. O JetFor é um sistema ele faz gestão de documentação de colaboradores para você entender o compliance da documentação necessária para ele trabalhar dentro do canteiro e que essa documentação que às vezes cada empresa tem um padrão um pouco diferente, mas né, existe uma documentação que é quando se faz a entrada do funcionário, que tem a carteira de trabalho, documentos pessoais, né, de comprovante de residência e tal, e tem aqueles documentos mensais ali que muitas empresas fazem a gestão, que é o lerite do funcionário, GFIP, recolhimento de impostos, e também tem as documentações anuais, como a ASO, né? E as NRs ali, que efetivamente, dependendo da função, ele tem que comprovar e isso tem uma validade de um prazo, geralmente 1 ano. A gente usa. E aí o que acontece? Você tendo um fluxo de muitas pessoas entrando dentro desse seu canteiro, imagina assim, você tem 150 pessoas entrando todo dia e saindo, e um turnover ali de 30% em cima desses 150, e esses 150 ele tem um flow também de mudanças de tipo de função, né? De pessoas que vão entrar dentro do teu canteiro, que no começo você está com um tipo de tá fazendo terraplenagem, depois você vem fazer a fundação, estrutura, depois vão entrar outras funções completamente diferentes daquelas que estavam entrando no começo. Então, assim, tem um flow bastante acentuado, né? De que oscila ali, de diferenciar. Mas isso só complementando, é que a pergunta dele foi direcionada
No sentido, essa coleta é feita porque vocês têm um controle de acesso. A gente tem o controle de acesso. Então eu Mas o controlo, controle de acesso é vinculado a esses vinculado a, documentos. a esses Exatamente. documentos. Ele surgiu com uma necessidade. Então, primeiro controlamos os documentos. E aí, como é que eu garanto que a pessoa que está lá na obra está com os documentos em dia? Aí Sim. precisava ter um controle de acesso. De acesso. Porque quando a Tinha gente, um gateway ali de entrada. quando a gente exato. colocou o JetFor para funcionar na primeira versão, não tinha um controle de acesso, não tinha cadastro. Eu não queria. Isso para mim não era uma coisa que eu queria fazer. Você tinha só para ele ter o primeiro acesso na obra e não Isso. para a continuidade, do Continuidade. acesso. O dia a Só que- dia. Só que a consultora falou assim: não, peraí. Mas eu faço o setup aqui, coloco todos os documentos dele, tá tudo certinho. Mas, pô, não adianta nada. Que dia que eu sei que vai vencer? Daqui a 3 meses venceu e eu nem tenho sabendo. Não, e sempre, putz, preciso de mais 3 pedreiros. Ele pressiona o empreiteiro, o cara joga alguém lá dentro. Não, e aí perde o controle, né? Então, esse dia a dia acabava entrando muita gente sem documentação. Sem documentação, muita Mas- gente que Mas é interessante você ver a movimentação. Daí você começa a lembrar. Que eu lembrei quando que nós começamos a discutir o controle de acesso. Sempre tem uma dor, né? A dor era qual? Eu tinha o funcionário de um prestador de serviço, tá? Que saía daquela empresa e processava, gerava uma ação trabalhista, onde a construtora incorporadora era colocada Corresponsável. corresponsável, só que aquele período que ele estava como responsável era o período total que ele estava naquela empresa e não que ele estava naquela obra. Ah, tá. Daí o pessoal começou a discutir, se eu tiver um controle de acesso, eu consigo comprovar que apesar dele ter trabalhado 10 anos nessa empresa, comigo ele só ficou 6 meses. Então eu posso ser corresponsável por esses 6 meses, mas não pelos 10 anos. Então tem algumas dores que elas começam a ser resolvidas a partir dessa solução que a gente deu, né? E aí também tem assim, no caso de um acidente que você possa ter no canteiro, um eventual problema. A gente já teve casos de consultora que falou, consultora é grande, que assim, aconteceu a fatalidade e ela nos relatou depois, ela entrou em contato com a gente para dizer, ó, em menos de 2 horas eu já tinha toda a documentação do JetFor disponibilizado para o Ministério do Trabalho. Então, assim, as coisas foram fluindo, a gente foi aprendendo que esse dado era um dado relevante. Então, aí a gente começou a fazer esse... O que a gente tem? Eu tenho todos os dados, né? A gente tem lá no Autodoc, o JetFor, na verdade. Tem o transacional, né? Dessa entrada, dessa saída, desse compliance de documentação, linkado a um CPF. o interessante é você linkar o CPF, não a um número X, PTO, ID, etc. e tal. Ele está linkado naquele CPF, e aquele CPF está rastreado desde o início do uso do JetFor, que foi em 2017, até hoje. Então, assim, se a gente quiser saber a trajetória de algum CPF, então eu tenho de 2017, eu tenho CPF, por que obras ele passou, por construtoras ele passou, quanto tempo ele ficou, empresas, que tudo. empresas ele ficou, né? A gente consegue ter toda essa jornada atrelada a esse CPF. Mas esse é um produto de vocês? É Não. comercial? Ah, tá. Não, o dado em si não, mas Não. eles consomem essa forma de controle. Isso. Tá. E aí até uma... O JetFor é um produto. Isso. Não. O controle Mas eu não ofereço essa trajetória, eu não até ofereço, porque- mas a gente tem tem. esse Não, dado. porque A gente tem que tomar cuidado. Cuidado com a parte de LGPD, né? Exato. Sim. o JetFor a gente usa, não na nossa empresa, mas como prestador de serviço pela empreiteira. As construtoras têm, então a minha equipe hoje é especializada em alimentá-la. Mas mesmo assim, só faz o ASO quando trava na catraca. É. Mas tudo bem. A catraca era para isso mesmo. Então, Na verdade, ele podia ter avisado 10 dias antes. Ele não O teria que eu travado. acho legal do JetFor, porque se fosse somente um cadastro, você cadastra lá e esse cara saiu, geralmente você esquece de tirar o acesso.
Então, o que deixa o nosso dado bem próximo do IBGE e bem condizente com a realidade é o controle de acesso. Então, hoje, enquanto a gente está conversando, daqui a meia hora, 300 mil pessoas vão passar pelas nossas catracas. A gente tem 300 mil trabalhadores. A gente vai gerar 300 mil dados. Eu vou poder saber Só qual o hoje. absenteísmo de pedreiro na zona leste de São Paulo. A única empresa que tem esse dado é a gente, sabe? Tipo, então, a gente tem um dado que é retroalimentado. Hoje a gente tem 320 mil trabalhadores ativos, que dá 5% do mercado de construção no Brasil. Então, ele é retroalimentado diariamente, sem a gente precisar que ninguém aponte. É só questão de passar na catraca com o reconhecimento facial. Daqui a meia hora a gente vai ter um panorama diferente do que a gente tinha ontem. Então, é um dado vivo. Então, isso Agora, é muito rico. É interessante porque muito. a partir do momento que você tem uma ferramenta independente, você começa a tirar aquela famosa gambiarra, porque a gambiarra vai até na documentação, dá um jeitinho aqui, um jeitinho ali, e esse formato eu vi crescer, né, até agora que está no reconhecimento facial, quer dizer, não dá nem por um passar pelo outro, né? Acho que a Aquele nossa, código. se a gente for olhar até a maturidade dos nossos dados, tem crescido muito, Bastante né? por conta disso também, né? Por conta Que dessa mudança e essa Que eu falo que é o- a qualidade Tá da muito coleta rico. do dado, né? É. Vocês chegaram a um nível de qualidade de coleta de dado que é inquestionável. Exato. Então, uma coisa é que eu falo, você tem uma coleta de dados. Daí você tem uma outra que é você ter uma base igual para comparar. São duas coisas interessantes já. Mas você tem uma qualidade de coleta de dados, daí é o. É que eu acho que aí começa a criar um diferencial, né? Sim. Que aí acho que ele fica importante, assim. Você perguntou, não, mas vocês têm esses dados? Eu falei, a gente tem, mas eu não vendo, né? Produto. Então, como é que essa grande quantidade de dados que a gente tem e esse aprendizado todo dessa ciclagem de pessoas que vai passando e de que isso pode gerar, né? Até como isso pode ajudar mais as empresas, né? Sim. Então, é isso que eu ia perguntar. Porque eu entendi bem como vocês administram os dados, muito bem, que nem o Alexandre falou. É muito preciso e vocês têm um banco de dados que você falou, daqui a pouco tem 300 mil. É muito legal. E como que pode ser utilizado? Como que vocês utilizam? Porque eu consigo imaginar N possibilidades. Você poderia ajudar até o município a saber onde tem um pico de transporte público agora. Às 5 horas da tarde eu tenho um pico de mão de obra civil às 5 horas lá na Zona Leste. Então deveria ter uma frota de ônibus maior lá ou não. Até mesmo para mim, quando eu falei se você teria os dados, eu imaginei que não mesmo, porque não iria vender a trajetória de um CPF. Mas está super difícil contratar mão de obra. Eu, para formar uma equipe de 15 carpinteiros, eu contrato em média 45 carpinteiros. Então eu mando embora 30 para 15 ficarem. Uhum. Então se eu soubesse que esses 30 que eu mandei embora são pessoas que já fizeram isso em outros lugares, seria. Então, como é que vocês utilizam esses dados e o que vocês oferecem com esses dados? Mas só um dado interessante que você até comentou, que foi o que eu falei. Quando você começa a reunir diferentes players para analisar os dados, você começa a entender como melhor utilizar. Por exemplo, você falou um negócio que eu vi pela cara do Felipe, não tinha pensado desse dado ser utilizado pelo município. Então a gente está pensando no setor, né? E é um dado que assim não é só aumentar a quantidade de ônibus naquela região, mas é o que linha, porque não é todas as linhas que vão para todos os lugares. Então é bem interessante. Sabendo o endereço de cada um, né? Ou até saber o endereço de cada um e assim, como é que você pode disponibilizar para que as pessoas trabalhem mais perto da onde elas residem, né? Sim. Por que às vezes um pedreiro que vai sair lá da Zona Leste precisa ir aqui, vir para a Zona Sul Se eu tenho obra para na Zona trabalhar? Se Leste, você tem obra na Zona Leste, o cara poderia trabalhar lá. Não, é o que eu falei. São N possibilidades. Se eu tivesse que montar uma dessas casas de bolo, eu ia querer saber de vocês, onde vocês acham melhor montar, porque não tem ninguém melhor
O do que café, você vai aqueles falar, cafés de café. beira de obra. Mas a Monta gente em tinha, tal lugar, porque a gente tinha lá tem obra. comentado até de um trabalho lá interno, lá do Sinduscom, essa troca de informações, né? Ser um pouco mais estratégica. Então, Do mas tipo, existe esse eu produto já? tenho, ainda não, mas é como você. É que, na verdade, assim, para ter o produto, eu entendo que você precisa da fonte de dados. Hoje a gente está começando a conhecer o potencial Isso. do Autodoc em ser um fornecedor de dados Isso. para uma coleta estratégica. A gente tem um exemplo. Há alguns anos atrás, o Sinduscom fez uma parceria com a FGV para coleta de dados, para geração de informação econômica. Então, tem a conjuntura econômica. Então, são referências de como buscar esses dados. Então, essa ideia de vários players terem esse conhecimento para poder aí gerar um produto, que esse produto, como vai ser utilizado, se vai ser rentabilizado ou não, é outra história, mas... Isso, eu acho que isso é um assunto importante, né? Porque, como a gente está falando de dados, esses dados são dos clientes, tem toda essa questão aí de segurança, enfim. É por isso que a gente tem conversado bastante com pessoas que estão ligadas setorialmente, porque eu acho que não é uma construção só nossa, né? Só a gente não tem como a gente sair disponibilizando, né, isso de uma forma aleatória. Então, talvez amanhã você compra assim, ó, eu quero entender aqui, a minha construtora está em que nível desse item versus o mercado, de uma forma genérica pelo que vocês têm, né? Pode ser. Sim. Mas aí também a gente, como empresa, a gente precisa entender se isso rentabiliza, né? Porque às vezes pode ser uma coisa linda e que não rentabiliza. E a gente tem que, no final do dia, a gente tem ali que é uma empresa igual a consultora, tem que né, reportar. Mas daí você vê as ideias, né? Você tem o resultado. É que a gente tem aquela FIAI contribuído. que participou outro dia demonstrando como que você tem o teu produto tem um impacto social que tamanho que te gere alguns benefícios tributários, sabe? Eu acho De ESG, né? de SG, essa troca e até das razões que a gente tem o papo é porque a gente democratiza essa informação de uma maneira que alguém que esteja escutando e fala assim, putz, eu tive uma ideia, vou entrar em contato com esses caras para fazer. A gente começou muito essa história dos dados dos trabalhadores até com uma provocação de que a faixa etária estava aumentando dentro dos canteiros. A idade média A idade tá média aumentando, dentro dos canteiros está enfim. aumentando. Aí a gente falou, peraí, mas A gente começou a olhar. Vamos ver. vamos olhar, né? Aqui, Mas é E aí interessante. deu 41 anos. Então, nos últimos 6, 7 anos, saiu de 37 a idade média dentro de um canteiro para 41. Então, a gente começou a olhar os quartis ali. Então, antes tinha bastante gente de 24, 28 anos. O canteiro está ficando mais velho, tem poucos novos entrantes. As lideranças estão acima de 41. Então, quando a gente olha na média, 41, mas pegar cargo de mestre, encarregado, está 45 para cima. Então, a gente começou, através dessa provocação que veio do Sinduscom, a olhar bastante para isso e começamos também, nessa oportunidade, a validar que a nossa base de dados tinha uma relevância que era coerente com outras fontes, com o IBGE. Então, os dados começaram a ter relevância quando a gente começou a validar que a nossa amostragem era suficiente para a gente começar a tomar algum tipo de decisão baseada nos dados. Isso é importante também. Para a gente foi uma importante confirmação. Confirmar. Legal isso, né? Não foi nada combinado com o Davi. Não, mas foi interessante, porque eu estava na reunião que foi apresentado esse estudo pela FGV e quando soltou, vários membros, né, do Sinduscom falaram assim, bateu com o Autodoc. Então, foi um negócio muito bacana. O mais legal foi quando a gente olhou a questão de gênero. Então, também deu igual. A mesma coisa. A presença feminina hoje no canteiro
ela é 4,4%. Então, somente 4,4% dos trabalhadores dentro de um canteiro são mulheres. E bateu no 4,4% com o IBGE, não foi? Até depois da vírgula ali. Então, Impressionante. isso para a gente foi ótimo, porque, que nem ele falou, é a validação positiva de que o que a gente tem, a nossa amostra, que a gente tem um número limitado. O que a gente analisa hoje são os clientes que a gente tem. Você sabe né, assim que, de dados. para mim, validou o IBGE e não vocês. Porque você tem aquelas pesquisas, né? Nossa, as pesquisas que dão uns negócios impressionantes, mas dessa validação. Mas essa parte é muito legal, porque a modelagem, né, e a compilação dos dados é um negócio viciante. Eu vejo lá na empresa que eu adoro. Se eu não tenho nada para fazer, eu fico mexendo no banco de dados para ver se eu compilo algo e me dá uma informação diferente. Que o bacana é você ter uma informação que você não esperava. Que é o que vocês falaram. Vocês foram provocados por causa da idade e saíram gerando outras informações tão importantes quanto, mas sem pensar só brincando e compilando, né? Não, então, mas essa provocação eu acho que é super importante. Foi né? o pontapé inicial, né, da idade. Da idade, né? Tanto que agora a última pesquisa, o último levantamento que a gente fez, é justamente também por uma provocação, se os trabalhadores que a gente tem na nossa base, eles são provenientes da onde? Da onde são esses CPFs? Onde eles nasceram. Onde eles nasceram? E aí a gente constatou que ainda 40%, mais de 40%, né? Uns 43%. 43% são dos estados do Norte e Nordeste. Ainda continua sendo provedor, né? Esses dados são tão importantes que nós estamos no 10º episódio e é a 10ª vez que a gente fala da média de idade que vocês levantaram. É a 10ª vez. Todo episódio a gente fala. O Autodoc falou da média de idade, então nós precisamos nos preocupar. Porque se há 7 anos atrás era 37, hoje é 44, então é a mesma. Não entrou gente nova e tal. E pior, o que será que aconteceu? A média de idade continua a mesma, só que o número de pedreiros continuam, porque eles podem ter entrado mais carpinteiros, porque como eu falei, é a etapa mais limpa, ou mais gesseiro, porque tem mais drywall, então tá acabando o pedreiro. Então nós tínhamos uma média de idade com um número de pessoas e um número de funções. E hoje a gente tem uma outra média de idade e com outras funções. Será que nós temos disponível a mesma quantidade de pedreiros que nós tínhamos? E nem deveria, porque nós temos uma demanda muito maior. Então os dados de vocês é de uma relevância enorme. Eu provoquei aqui que tipo de comercialização vocês fariam, porque eu consigo imaginar um monte. Que nem eu falei para mim, que tem uma dificuldade enorme de contratar, porque eu pego indicação ruim. Se tivesse um jeito de ter, não um rastreio do cara, mas se tivesse um ranking de funcionários que pudesse ser divulgado, até mesmo para o governo, que nem nós falamos sobre transporte público. E uma dúvida que eu ia te perguntar é o sistema é alimentado desde o início lá, carteira de trabalho, PIS, os treinamentos, endereço e tal. Já é padrão esses dados ou ainda é personalizado pela construtora? Porque às vezes tem documento que seria menos necessário, né? E documentos mais necessários. Porque a gente tem desde do comprovante de endereço, carteirinha de vacinação, antecedentes criminais, o PIS. É customizável. É customizável, porque a gente vê que as construtoras têm diferenças ali entre isso, a exigência documental. Obviamente o core é muito parecido, é praticamente o mesmo. O cadastro do funcionário padrão é até meio parecido. É meio parecido, mas aí tem porque é uma exigência legal, né? O mínimo ali é... Aí varia, né? Tem empresa que trabalha no ser mais enxuto, vai lá 10, 9 documentos, ela consegue resolver o problema dela. Tem empresa que pede 23. Isso. A média é 16 hoje.
de documentos De documentos. exigidos por Então, pessoa. A média do varia. sistema está 16. né, pra você ver também como Então, porque não essa tem, troca... não tem um padrão que também poderia ser rico, as empresas terem um padrão. porque né? é eficiência. Eficiência. Para que eu vou exigir 23? A média tá 16, né? Mas para que pode ser que até 16 não seja o total. É 10. Então para E que o eu vou a gente vê, exigir às vezes- 16 ou 23 se só com 10 eu... Imagina pra mim que sou empreiteiro. Terminei uma obra com 15 funcionários e tô começando outra com 15. Eu pego o documento deles e lanço lá. Só que essa daqui só tinha 16 documentos. Essa aqui tem 22. Agora eu tenho que arrumar mais 6 documentos. desses mesmos funcionários. Desses mesmos funcionários contratados. Então, Que às já vezes eu estão fico uma trabalhando semana no mercado. pagando o salário deles. Mas você sabe Ou que, duas. então, falando das dores, eu lembro de uma época que a gente começou a fazer um controle um pouco mais rígido na construtora sobre treinamento. Porque eu tinha uma lista de funcionários nossos e até de colaboradores de outras empresas, que quando ele migrava para uma obra nossa mesmo, eu falei assim, pô, se o documento dele for junto com ele, eu não preciso retreinar ele em alguns treinamentos básicos que toda obra eu tenho que fazer. Já fica incorporado ali. dossiê. Já tá. Fica incorporado naquele CPF. Com o dossiê dele ali, né? Ele tem Exatamente. como se fosse uma carteira dele digital que acompanha toda a trajetória dele profissional Profissional. no setor. Mas isso eu estava pensando, isso eu fazia interno, né? Hoje com uma empresa como a de vocês, você não precisa ser interno, pode ser entre várias empresas, até em outras cidades, outros estados. É uma troca que eu acho muito rica. E para o trabalhador também eu vejo isso como um benefício, porque, veja bem, é o tipo de... Ele vai na tua empresa, a gente faz o currículo, põe no LinkedIn, você tem a vida lá no LinkedIn. Ele não tem o LinkedIn dele, ele não tem nada. Então, assim, é muito comum a gente ouvir até consultora grande, como é que eles vêm procurar emprego? Ele traz um papel aqui e entrega na minha portaria. Imagina. Né? Olha, o meu número do Autodoc é esse aqui. Me acha lá. Mas De alguma forma, alguma ferramenta digital Mas que... isso que a gente fala, nós estamos falando de um setor que precisa cada vez mais divulgar atratividade, porque a atratividade é um ganho. O nosso setor, a gente sabe que no salário você não vai ser atrativo. Ser atrativo porque se ele tiver uma produtividade maior, ele tem um ganho maior, né? Então, se você fala de produtividade, você não pode fazer ele perder tempo de buscando documento, de fazendo uma ficha, ou esperando uma resposta, ou esperando, que eu já vi em várias obras, né? Você tem aquele monte de colaborador parado, assim, vocês estão parados por quê? Nós estamos esperando o técnico de segurança dar o treinamento, só que ele teve um probleminha, ele foi resolver um problema. Daí ele vai vir para dar o treinamento para esse pessoal começar a produzir. Quer dizer, perdeu o dia. Então, essa atratividade, que é até aquele controle que o Davi falou, aonde que eu estou perdendo a atratividade, onde que eu estou perdendo eficiência, né? Tá sendo eficiente isso daqui? Será que eu preciso treinar todos esses caras mesmo? Eles já não foram treinados? É bem interessante, né? Não, você falou disso, eu deu até arrepio, porque eu passo por isso todos os dias. E o pior, a integração está marcada para as 9, e aí meu funcionário chega na obra e o meu DP, responsável em alimentar, o GD4, esqueceu um documento. Aí quando ele vai colocar aquele documento, a integração já começou. Já foi. Aí aquele funcionário perdeu a integração, aí ele Naquele volta no dia seguinte. Nossa Aí eu pago 2 Senhora. dias. E tem que torcer pro segundo não aconteceu o que você falou. E às vezes ele saiu de uma obra realmente já treinado. Então, veja bem, né? O quanto... Você está falando assim, ali de 15, mas escala isso, né? Não, eu A empresa escalo. tem 5 mil funcionários, 6 mil funcionários. Quanto isso não deve acontecer? É. Mas o problema maior é assim, se você tá num período que a gente fala que é pleno emprego, entendeu? Porque tá pleno emprego, não tem gente. Tá com escassez, né? Desculpa.
Você não pode perder tempo. Porque ele sai da tua empresa e vai para dele. Ele sai da tua obra e vai para outra. Eu acho... Ainda mais se for carpinteiro, tá, tem algumas funções em específico que tá mais difícil ainda, né? Tá absurdo, cara. Você não tem imagina. O céu é limite. É. Bom, pessoal, a gente deu uma estouradinha aqui no tempo, desculpa. Oh, mas tava boa a O papo conversa, tava- né? tá O bom. papo tava interessante aqui. A gente Foi. tava Daqui a pouco a faz gente 10 monta uma minutos. sociedade nos negócios aqui. legal. Mas eu queria agradecer, Ana. Poxa, Foi obrigado muito aí. gentil de você estar aqui, Felipe. Aquisição. Eu acho que a Âmbar fez uma grande aquisição do Autodoc. Mas o Autodoc ganhou muito, né? Ganhou. Ganhou um pessoal de Ganhou. peso lá. Ganhou. Acho Nossa. que foi uma fusão super Muito complementar, feliz. assim, é Nossa, bem difícil engraçado. às vezes ser tão uniforme quanto foi a nossa junção ali. Então foi super complementar, foi Não, muito bom. parabéns. E a gente espera que o pessoal tenha gostado muito e fique com essa vontade de o que fazer com esse monte de informação que a gente passou. Não, é legal. Aí é bom que eles te mandam bastante perguntas e depois você vai. Com certeza, vai, vou pra vai vocês. colocando A aí gente pra está gente. super aberto até aproveitar aqui a audiência e quem estiver ouvindo, quiser falar direto com a gente, nos procurar, então vai ter nosso contato ali também, nosso LinkedIn. Então pode nos procurar, que tudo que vem para a gente é aprendizado, a gente vai evoluindo com base no feedback dos clientes e do mercado. Com certeza. Eu Pra gente é super importante. tenho certeza que vai ter retorno. Eu conheço pessoas que eu sei que vão assistir e vão ficar interessados e vão querer conversar com vocês. Não, é legal. Algumas coisas que você fala são pessoas que já conhecem, mas não teve essa provocação, então nem estava pensando, Isso. né? Porque a gente conhece eles faz tanto tempo, não tinha nem imaginado isso, hein? E então tenho certeza que vai ter. Eu agradeço muito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu conheço há bastante tempo, desde que eu alimento isso, como empreiteiro. No começo eu achava chato, tem que alimentar, né, uma plataforma. Depois que eu descobri que facilitou a vida. Não fica, ficou na caixa de spam, não chegou, o envelope extraviou e tal. Meu, ficou E muito vai ficar melhor melhor. pra você, viu? A gente. Vou tô dando um spoiler aqui, que a gente vai tá fazendo uma ferramenta aí, na medida para facilitar mais a vida do empreiteiro. Que bom. Ai, que legal. Porque a gente sabe o quanto é que perde-se de eficiência, inclusive nessa questão de transição de uma consultora para outra, muda o select de documentos, tal, de exigência. Então a gente está construindo aí já em breve. Aí você ajuda a gente a testá-la. Sim. Legal. Obrigado, gente. Obrigado, hein? Valeu.